Obrigado, Senhor, por esse primeiro culto do ano 2023, Senhor. A gente te agradece porque até aqui, Senhor, você nos conduziu, você nos guardou, você nos protegeu e você nos guiou e iluminou, Senhor. A gente te peço pelo ano 2023 que cada um de nós, Senhor, não o ano, mas as pessoas, elas possam continuar, Senhor, no teu caminho, que é um só, Senhor, e nem se desviar nem à esquerda nem à direita. E a gente quer receber, Senhor, de Ti as bênçãos, as chuvas, Senhor, de bênçãos do céu, como a gente acabou de cantar. A gente quer que o Senhor nos rega com chuvas de bênçãos, mas chuvas de bênçãos que são bênçãos seguindo a Tua palavra. E é isso que a gente quer aprender de você. Hoje eu te peço, Senhor, de me guiar nessa palavra tua, de fazer de que, Senhor, seja tu e não eu, Senhor, que transmita essa palavra viva, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema hoje é sobre os pedidos que a gente faz, que as pessoas fazem na hora de querer, de passar o ano, hein? Quando as pessoas estão pedindo ou se desejando um ao outro prosperidade, saúde, sei lá tudo o que. Então vamos ver se é legítimo, eu coloquei aqui no meu papelzinho, é legítimo, é certo pedirmos e fazer votos para Deus nos abençoar em 2023? Acho que isso é legítimo, mas nos abençoar com toda sorte de regalias materiais e alegria sob formas de festas, viagens, ganhos, promoções profissionais, etc. Porque é isso que as pessoas muito fazem, né? Elas peçam bênção, na verdade, em cima da vida profissional, em cima para ser promovida. É sempre a gente quer ter um lucro maior. Um lucro não em sabedoria, mas um lucro material. As pessoas, muitas, na maioria, elas querem lucrar mais agora em 2023. Elas querem que seja mais benéfico o ano para, não para a sabedoria delas, mas para a vida que elas vão poder ter no mundo, hein? Então, vamos ver qual o embasamento bíblico para esses tipos de pedido e essa vida diferenciada, né, que a gente quer. Então, vamos ver qual o tipo de desejo que todos podem pedir e fazer, quais são as coisas que a gente pode, que são legítimas de pedir a Deus, para a gente e para nós próximos. Então, vamos ler em Tiago. Óbvio que está repleto na palavra de exemplos, mas eu vou me limitar aqui a Tiago e no final a Timóteo. É claro, no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a nova aliança, a gente não pode pedir coisas da antiga aliança, hein? Porque se a gente vai pelo Antigo Testamento, onde as pessoas viviam sobre a aliança antiga da lei, aí a gente se coloca então debaixo da lei. Aí também não há mais graça. Então, ou a gente faz tudo sob a lei, como os judeus não convertidos, ou a gente faz tudo sob a graça, crendo em Jesus Cristo, né? Que é o nosso Salvador. Então vamos ler em Tiago, capítulo 1. Não, Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, 13 a 17. Eu vou ler, tá? Hoje a gente tem uma música de fundo lá, como é dia primeiro, a gente tem essa alegria dos demais, que nos coloca essa musiquinha de fundo. Então eu vou falar mais alto. É o que eu falei?
13 a 17. Hein? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Por exemplo, em 2023, a gente iremos nesse lugar, faremos isso. Em 2023, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? Então não adianta, hein, a gente falar, vamos fazer isso em 2023, o ano que vem eu vou determinar fazer isso, aquela coisa. Como que a gente sabe se a gente... Será que a gente pode determinar o nosso futuro? Não pode, hein? Como sabem o que será da sua vida amanhã? Perguntando, com ponto de interrogação. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa. Ao amanhecer, aparece por um pouco, como hoje de manhã tinha essa névoa. Quem levantou mais cedo, hein? Tinha uma névoa e de repente o sol apareceu, esquentou e sumiu. Exatamente isso que o exemplo está dizendo aqui. Aqui a vida é como uma névoa, ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. A vida é assim, a gente está por um pouco aqui e logo a gente não está mais. Não é? O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é o que? Maligna. É do diabo. Então, não é coisa pouca. Quando a gente fala, em 2023 a gente vai fazer isso. Deus abençoa isso. A gente vai fazer... Não. A gente tem que dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos aquilo. Viveremos. Não está escrito. É pela vida que Ele nos dá. Nós faremos. Não está escrito, Ele fará. Viveremos e Ele fará. Se o Senhor quiser, não a gente, viveremos e faremos aqui, e faremos. Nós, não o Senhor. Não está escrito, o Senhor nos dá em 2003 dinheiro, sucesso, promoção, emprego. Não. Nos dá vida, nos dá saúde, e nós faremos com a saúde. E faremos isso ou aquilo. Aí tudo bem, mas o que eu peço a Deus é o que? Vida, é saúde. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, porque a gente pretende fazer isso sem a ajuda de Deus, sem saber se Deus vai nos dar vida para isso ou não. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que pecado é pecado saber o que devem fazer e não fazer. Então agora que a gente... Nila, pode parar. Agora que a gente já sabe, a gente não pode mais fazer esse tipo de coisa. A gente deve fazer a coisa certa. Lembre-se do que é pecado, saber o que a gente tem que fazer e não fazê-lo. Então, se a gente sabe que, pela ajuda de Deus, que a gente vai fazer as coisas, a gente não pode planejar nós. Então amanhã eu vou fazer isso. Não, se Deus quiser, eu vou estar com saúde amanhã, Ele vai me dar saúde, eu vou poder trabalhar, levantar e conquistar. Aí sim, eu vou conquistar as coisas. Através da vida que Deus me dá. Mas eu não vou pedir a Deus me dar. Eu ficar deitado. Isso já é a primeira coisa. Que nos mostra que está errado. Como está errado, é pretensiosa. De querer falar, esse ano eu vou querer ter essa promoção, esse ano Deus me dá, sei lá, um casamento. A gente estava seguindo uma certa igreja por um tempo, onde a gente, a cada final de ano, preenchia um folheto. Aí tinha lá vida profissional, vida financeira, bens particular, como carro, casa. Me dá uma casa em 2023. Não é assim. Você não pode pedir casa, carro para Deus.
A gente pode pedir saúde. É trabalhar para ter. Aí sim, a gente pode ter sonhos. É trabalhar, lucrar para comprar. Mas por quê? Porque a gente está olhando em primeiro lugar para quê? Para o reino de Deus. E o resto ele vai abençoar quando a gente faz. Dentro das margens e dos limites da palavra. É assim que funciona. Porque senão, quando a gente preenche esse tipo de coisa, a gente tem planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Então pode ser uma igreja que distribui esse tipo de folheto, fala, não, vocês podem pedir carro, pede para uma vida financeira melhor. Quando você dá o teu papelzinho preenchido com os teus desejos, aí você coloca lá mais uns 100 reais, 50 ou 10 reais, ele vai abençoar que vocês vão ver. É maligno, é do diabo. Pedir coisa assim é do diabo, certo? Aí vamos ler também no mesmo capítulo, mas um pouquinho antes. O 17, não lê? Sim, eu li. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Eu já li. Portanto, vamos ler agora do 7 ao 8, hein? No mesmo capítulo, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximam-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purificam o coração, vocês que têm a mente dividida. Até aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Para conquistar as coisas. O que a gente tem que fazer? Se aproximar de Deus. Então, em 2023, a gente tem que se aproximar mais de Deus que a gente se aproximou em 2022. Isso tem que ser o desejo do nosso coração. Porque está escrito, lavem as mãos, pecadores, purificem o coração, vocês que têm a mente dividida. Porque quando a gente quer que Deus nos dê coisa assim, a gente não tem uma mente pura. A gente tem uma mente dividida entre o mundo, o que o mundo nos oferece, a gente quer se aproximar das coisas mundanas, terrenas, seculares, e a gente não quer saber de Deus. Ou quer saber, talvez, de domingo. Mas o resto do tempo a gente quer saber das coisas que o mundo nos oferece. Tudo bem que a gente pode se interessar às coisas que o mundo nos interessa. Mas sabendo que a gente está procurando, que a gente não tem uma mente dividida entre servir a Deus e servir ao dinheiro, servir a Deus e servir a, sei lá, uma mulher, um marido, um ídolo, umas coisas assim. Mas servir a Deus é Deus unicamente, não ter a mente dividida. Continuando, a gente passa por lutas nessa vida. E é normal. Também, no passar de ano, a gente costuma falar, afasta de nós todos os problemas. Afasta de nós todos os obstáculos. Aplana o nosso terreno, que todos os obstáculos somem da nossa frente, vai em frente da gente, tudo bem. Realmente Deus pode ir na frente, mas ele vai na frente e vai falar, opa, aqui tem um obstáculo. Calma aí, vai devagar. Vê que eu vou te dar o caminho. Eu vou te dar o caminho como superar esse obstáculo. Porque vocês se lembram que a gente leu no capítulo, acho que era 6 ou 7 de Mateus? No capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, que o próprio dia ele tem as suas dificuldades. É que bastam as dificuldades do próprio dia, sem querer resolver as dificuldades do dia seguinte, que o dia seguinte já vem com outras dificuldades. Basta as dificuldades de cada dia. Então Deus não pode pedir para afastar. Não é porque a gente é cristão que a gente pode pedir, agora a Deus, eu não quero mais viver nesse mundo cheio de obstáculos, de dificuldades. Afaste todas as dificuldades de mim, da minha frente. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Eu recuso qualquer uma dificuldade. Não. O Senhor nos falou que a chuva é para todos. É para o cristão
é o ímpio. O sol também. E para o cristão é o ímpio. Então, quando Deus dá dificuldade no mundo, não é que Deus dá, mas se a gente passa por dificuldade, porque os outros também passam, a gente vai ter a solução através de Deus. A gente é só pedir a sabedoria a Deus. Pedir, Senhor, agora, tem um obstáculo. Você falou que a cada dia basta a sua dificuldade. Então, vou me preocupar agora com essa dificuldade. Eu vou me colocar na tua frente, me dá sabedoria, me ajuda a resolver isso. Ele vai nos dar a sabedoria para resolver isso. Então, vamos ver as dificuldades. Por que a gente também passa dificuldade? Para que ela serve para a gente? Em Tiago, no mesmo livro, no capítulo 1, versículo 2 a 4, a gente vê que as dificuldades são para a gente também. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até 4. Meus irmãos, consideram motivo de grande alegria sempre que passaram por qualquer tipo de provação. Quando se fala aqui de provações, não é que Deus está nos provando. São provações que a gente passa, como todo mundo passa. Pois sabem que quando a sua fé é provada. Agora, o diferencial entre o cristão e o ímpio, na provação, o que o cristão tem? Ele tem a fé dele para ajudar. Não está escrito que é o Senhor que está pondo essa provação para ele. Em nenhum caso. Tem muitos cristãos que falam, não, Deus está te provando. Deus está colocando esse obstáculo no teu caminho para te provar, para ver se você tem fé. Não é verdade, ele não está falando isso. Ele está falando que o cristão tem fé. É que ele vai passar por isso, que ele vai ser fortificado. O ímpio não tem. Mas ele não está falando, eu estou pondo a você, cristão, uma aprovação que eu não estou pondo nos outros. Não. Ele está falando, vou reler. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria, porque a gente pode se alegrar dentro da aprovação que a gente tem em Deus. Sempre que passaram por qualquer tipo de provação. Não a provação que Deus põe para você. Qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provado, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então a gente tem uma fé, que Ele sabe o Senhor. E nossa fé, dentro das provações, ela tem a oportunidade de crescer. Porque a gente pode falar, não, Senhor, não é justo. Eu estou passando por essa coisa. Como assim? Eu sou filho de Deus, não tem que passar por isso. Isso é jogar nossa fé para trás, para o chão. Agora se a gente fala, não, Senhor, eu tenho esse obstáculo, eu tenho esse problema. Como está escrito em Mateus 7. Mateus 6, 24. Então, 6. O teu dia, cada dia tem, não só o teu, cada dia tem a sua dificuldade. Então a gente pode pôr a nossa fé em ação. E quando sua fé é provada através dessa dificuldade que todas têm, a perseverança tem. Eu vou perseverar. Eu falei, sim, mas eu creio que eu vou passar por esse obstáculo. Você talvez não, porque você não tem Deus, mas eu passo. Isso é fé. A perseverança tem a oportunidade de crescer. Isso fortalece a minha fé. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. O que a gente tem que aspirar? O que Jesus quer para nós? Ele quer que a gente persevere na fé. Por quê? Porque a gente tem que se desenvolver nele. Quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão, aí sim, nós seremos maduros. Estaremos maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quer dizer que hoje está me faltando alguma coisa. Eu preciso ainda amadurecer, eu preciso ainda
perseverar dentro da minha fé. E esses tipos de provação diários, pode ser doença, pode ser qualquer coisa, me ajuda a ficar mais cheio de fé e do Espírito, a ficar mais cheio de Deus. É isso que me falta. Está escrito sem que nada lhes falte. Não está falando que está faltando alguma coisa material. Está falando que a fé tem que crescer. Certo? Agora, como a gente vê, o que é legítimo então pedir? Como a gente já falou, seria sabedoria, hein? Sabedoria para saber como resolver as coisas, como enfrentar os obstáculos. Então, quando a gente vê mais um pouquinho na frente, no versículo 5 a 8, em Tiago 1, ele tá falando do que a gente pode pedir. Se algum de vocês precisar de sabedoria, eu acho que todos nós precisamos, hein? Não é se algum. Se algum, porque ele não quer dizer aqui, vocês estão precisando. Mas todos nós, que a gente sonda um pouquinho se a gente é sábio mesmo, pelo mundo ou por Deus. Será que a gente tinha pensado a tudo isso que a gente acabou de falar? O que estava nos faltando? A gente não pensava nisso. Mas será que está me faltando o quê? Fé. Como que eu ia pensar que eu poderia ser mais cheio, mais pleno de fé para me aproximar de Deus, para ser mais completo? Isso, se não for a sabedoria divina, que é a palavra, para me ensinar, por mim e pelos homens, nunca eu vou chegar nessa como a gente fala, nessa questão. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça. Não está escrito, então pode pedir, peça. A nosso Deus generoso. Ele fala que Deus é generoso. E receberá. Não receberá talvez. Peça, pode pedir. Não tem problema. E você receberá, porque Deus é generoso. Ele não os repreenderá por pedirem. Agora, se eu peço um carro, espera aí que eu vou deixar ficar dormindo. Eu queria acordar, Senhor, com um milagre. Eu creio que você é um Deus tudo poderoso, você pode tudo. Que eu acordo com um carro bonito, zerinho. Vai, se não é zerinho, eu até aceito. Ele pode ser de segunda mão. Mas eu vou acordar com um carro assim na garagem. Não, isso não. Ele não vai nos repreender, porque lá sim ele vai nos repreender. Ele não os repreenderá por pedir, mas quando pedir, ainda tem o modo de pedir. Ele fala aqui, quando pedir, faça-no com fé. De novo, a fé é tudo. A fé é tudo. A fé é a base de todo relacionamento com o Senhor. Porque ele fala, quando pediram, façam-no com fé, sem vacilar. Quer dizer, o que é vacilar? Pensar. Estou pedindo, Senhor, sabedoria, mas será que você vai me dar? Será que eu vou conseguir resolver, então, depois de pedir? Eu acho que não. Peraí, como que eu poderia... Eu vou procurar lá, nesse livro. Entendeu? Então, esse aqui é um grande vacilo. Então, quando a gente vacila assim, o que está escrito? Sem vacilar, pois aquele que duvida, você vê que o vacilo é a dúvida, é como a onda do mar, empurrada e agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Então não adianta pedir e pensar, não sei se vai dar certo. Não sei se eu vou ter a solução, não. Então para que está pedindo? Não peça. É uma prova que você não tem fé. Então, a gente viu que a provação ela tem que fazer aumentar a nossa fé. É por isso que é uma alegria que ele fala, Tiago, de ter uma provação para o cristão. Mas não uma provação que vem do Senhor, mais uma vez, de ter as provações que estão aqui, que se apresentam na nossa frente, como se apresentam na frente de todo mundo. Mas quando a gente pede, então, a solução
através da sabedoria divina, que vem do alto, a gente não pode duvidar que senão esse tipo de gente que pede duvidando, que não espera receber coisa alguma do Senhor. Essa que não estou falando para ameaçar eu. Ah, vocês não estão pedindo direito, então vocês não estão recebendo, porque vocês estão vacilando, vocês são vacilão. Não, é Tiago que está falando disso, da parte do Senhor. Então ele fala, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem o que? A mente dividida, é instável. O que a gente tinha ali no início, né? Que se a gente não estava, quando a gente estava pedindo coisa sem saber, é que a gente estava olhando para as coisas do mundo, cobiçando as coisas do mundo, antes de, em primeiro lugar, procurar o reino de Deus, a gente estava com a mente dividida. A mente dividida é não saber o que é o certo. É querer uma coisa que o mundo nos oferece sem saber fazer a distinção. Não, isso aqui é joio. Isso aqui não é trigo. Isso aqui é joio. Isso é uma mente dividida quando a gente não sabe fazer essa distinção. Mente dividida é instável em tudo que faz. É uma pessoa instável que vai como aonde vai naquele, vai na onda do outro, vai naquela onda que se apresentou, agora está naquela outra onda, vai pescar lá na psicologia um pouco, aí vem um cara falando, isso aqui é uma teoria muito legal, isso aqui são vacilão, que nunca vão receber nada aqui, sempre procura e cai, e não para de cair, entendeu? É instável em tudo que faz. Então, vamos pedir sabedoria e fé para a gente não ter essa mente dividida e não ser instáveis. Não sermos instáveis. Porque o grande erro que a gente faz é quando a gente escuta o nosso coração, hein? Porque no nosso coração nascem os desejos do homem, os desejos. Exatamente, a cobiça. A gente vê as coisas. Você vê na internet, você vê na televisão, você vê no vizinho, você vê o teu amigo que comprou alguma coisa, de repente quer também. Ele se pergunta, mas por que eu não tenho se ele tem? Eu posso ter também. Eu sou um tonto. Eu tenho que ter. Tudo bem, você quer? Pede a sabedoria. Tenha fé. Mas não pedindo a coisa para o Senhor. Pedindo a sabedoria, a saúde para poder conquistar. Tem que trabalhar. Sem querer conquistar pelo caminho errado. Em Tiago, vamos ler o 14 a 15, no 1. Vê a tentação. E o 12? Que 12, meu? 12 a 13. Não, a gente já falou dessa tentação. Sim, eu pensei que era bom ler de novo. Bom, então pode ler. Aí você pode desenvolver. Feliz é aquele que suporta com paciência. Mas tem que ler bem alto, tá? Pra gente te ouvir. Ela repita o que falou em 2. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês foram tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Interessante isso, eu vou reler para ouvir bem. O 13, e quando vocês foram tentados, não digam, mas talvez teria que ler o 4 antes, sobre a tentação. Não digam, essa tentação vem de Deus. É o que eu estava falando logo antes, que Deus não nos coloca provação para nos tentar, Ele não precisa disso. Quem fala, é Deus que está te provando, é uma grande mentira. Para que Deus precisa nos provar se Ele conhece o nosso coração? Ele já sabe. Ele quer que a gente tenha os mesmos problemas para nossa fé poder crescer. Ele não vai nos dar fé assim. Isso é uma coisa também que tem nos dons.
Tem uns que falam que tem o dom da fé. Não, o dom da fé, que está na palavra, é o dom de transmitir a fé, de falar para as pessoas, de convencer com o Espírito Santo, através do dom da fé. Se eu tenho a fé, o dom da fé, eu consigo passar essa fé para as pessoas. Então, para elas também ter fé. Agora, Deus não dá fé para ninguém, porque senão quer dizer que Deus tem favoritismo. Porque a tal pessoa ele deu a fé, ele recebeu o dom da fé, não precisa fazer nada. Esse cara vai estar salvo, tem sabedoria, e não precisa ter a fé fortalecida. Então, tudo isso aqui cai para água abaixo. Entendeu? Então, o dom da fé, a fé não é um dom que vem de Deus. Você tem a fé, pode ter o dom da fé, mas para transmitir. Não é que ele tem fé porque ele quer ter fé. É como o dom, ele quer exercitar o dom. Como se eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de cura, mas a cura não é porque alguém está olhando para mim que ele é curado. Eu tenho que ir orar, eu tenho que pedir para a pessoa se crer, eu tenho que impor as mãos. A fé é a mesma coisa. Se eu recebo o dom da fé, eu tenho a faculdade de transmitir essa fé para alguém. Não é um dom que eu tenho para minha fé pessoal. Isso tem nada a ver, porque senão tudo o resto. Então é que Deus estaria realmente favorecendo alguns e outros não. Então, quando chega no juízo, poderia falar, não, mas Senhor, você não me deu o dom da fé. Por isso que eu não tinha fé. É muito fácil, ele estava com o dom da fé. Então ele está salvo, porque você quis salvá-lo, você deu o dom da fé para ele, não para mim. Então tudo que eu precisaria passar para fazer crescer minha fé, ele não precisou. Entendeu? Então isso são distorções que as pessoas fazem da palavra para encontrar desculpas. Porque a minha fé é fraca. Então eles querem desculpa. Porque eu não recebi o dom da fé. Então você tem que pedir o dom da fé. Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. É como o dom de cura, como qualquer tipo de dom. Ele não é uma coisa que vem para a própria pessoa. Todos os dons são feitos para as outras pessoas. Menos o dom de falar em línguas. É o único. Os outros são dom de serviço. Não são para a própria pessoa. Nenhum dom é para si mesmo. Os dons são dom de serviço, para exercitar o nosso amor, a nossa fé, para outros aprender, e não para a gente. A menos, estou falando, o dom de falar, o dom de línguas, que é para o crescimento pessoal. E também para revelações, pode ser que tenha revelação, mas principalmente 90% para nosso próprio crescimento e comunhão com Deus. Eu estava onde lá? Então, o que a irmã Miriam ressaltou, é que é muito bom, é que Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta ninguém. Agora vamos ler então o 14. A tentação vem do nosso próprio desejo, dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastem. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve ou é consumido plenamente, ele gera a morte. Então, o que é que nos leva ao pecado? São os desejos do nosso coração. Quando a gente falava antes, não escuta o coração, porque o coração tem maus desejos, ele cobiça, ele cria desejos que não são de Deus, que são pecados do maligno, hein? E quando uma vez a gente começa a cobiçar e que a gente entra nele, aí gera morte quando se consome. É normal que a gente tenha desejo, entre aspas, quando a gente vê, mas a gente precisa se afastar, a gente precisa resistir. Como estava escrito, quando a gente resiste, o diabo se afasta. Se a gente não resiste, a gente consome o pecado, o desejo, e aí ele gera morte.
Era do 14 e 15. E depois, vamos passar para o 3, hein? Capítulo 3, só no mesmo âmbito. Capítulo 3, versículos 11 a 16. Agora, como que a gente vai fazer para viver um ano 2023 seja a luz da palavra, a luz realmente dos desejos do coração de Deus, e não do nosso. Se vocês são sábios, como eu falei, capítulo 3, versículos 13. 13. Não. Falou 11. 11, exatamente. Não, é do 13. Exatamente. Do 13. Do 13 ao 16. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstram isso vivendo não erradamente, realizando boas obras, com humildade, hein? Vamos viver honradamente e realizando boas obras com humildade, que vem da sabedoria divina. Mas, se em seu coração há inveja, amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Eu vou reler isso. Eu grifei muito, então eu tenho umas letras que estão legíveis. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstram isso vivendo honradamente, realizando boas obras e com humildade, não se vangloriando, com humildade, que vem da sabedoria, para demonstrar que a gente tem sabedoria, mas que não é humana, que é de Deus, que a gente é sábio. Mas, se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Isso quer dizer o quê? Tem muita gente que fala uma coisa e que não fazem o que fala. Que agem de... eles têm no coração, na verdade, eles cobiçam coisas, eles querem alcançar coisas materiais e falam de um jeito diferente. Mas, na verdade, eles falam com vanglórias e mentiras. Se vangloria da palavra. Ah, não, porque eu sou assim, sou santo, sou... Mas, na verdade, no coração tem mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. É como a gente leu antes, hein? É do diabo, é de Satanás. São demoníacas. Quando a gente tem coisa no coração, mesmo falando outra coisa, não adianta. É uma sabedoria humana. A gente quer as coisas humanas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, o que é inveja e ambição egoísta? Ah, Senhor, eu quero poder me realizar profissionalmente. Ah, Senhor, eu quero poder mostrar um carro melhor que o meu vizinho, porque eu sou cristão. Eu te tenho no meu coração. Eu tenho que ter uma vida melhor que o outro. E para ele, vida melhor não é ser salvo, não é procurar ter a alegria que vem de Deus. É mostrar bem, é se gabar, é se vangloriar. Mas, eu vou reler, mas a sabedoria que vem do alto é antes toda pura. Também é pacífica. Não tinha acabado, hein? Não. É. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Então, onde há confusão, nunca é de Deus. Isso é uma coisa clara. Seja numa igreja, seja entre irmãos, seja aonde for. A confusão, está escrito aqui, não é de Deus. Ela é diabólica. Porque está escrito, ele é demoníaca, não diabólica, demoníaca.
Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. Isso são qualificativos, adjetivos que são muito difíceis a realizar. Eu mesmo, na minha vida, é difícil ceder ao outro. Não quer dizer ser trouxa, hein? Ser frouxo. Não é isso. É ceder ao outro quando não é pecado. Só para a gente não impor uma ditadura pessoal sobre uma outra pessoa. Para a gente não ser tirano. Né? A gente tem que ser pacífico, amável e disposto a ceder ao outro. Isso não é fácil. É cheio de misericórdia e é fruta de boas obras. Não mostra favoritismo e sempre sincero. A gente tem, é fácil, né? A gente tem tendência a gostar mais do um que do outro. Isso é favoritismo. Ah, não, mas eu gosto muito mais da Miriam que do Elias. Eu gosto mais do Elias que da Miriam. Eu gosto mais do Wagmar, eu gosto mais assim, porque ele combina melhor comigo. Isso é favoritismo. Né? Isso não é uma postura disposta a ceder. Entendeu? E sempre sincera, não mente. A gente não o esconde. Não é para esconder coisa, omitir coisa. Tem que ser sincero. Sempre sincero. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. É isso que a gente tem que ser, hein? Pacificadores. É um semeador de paz. O semeador de paz, ele é um pacificador. Ele vai ter uma colheita honrável, justa. Ele vai colher a vida eterna também. Certo? Amém. Então, para terminar, o que pediríamos então para 2023 a Deus? Primeiramente, vamos pedir sabedoria divina, hein, Senhor? Nos dá sabedoria que vem do alto, tua. Segundo, disposição para praticarmos a palavra. A gente seja dispostos, hein, a praticar. A pureza de um coração. Está escrito, a gente tem que estar com um coração puro, hein? Então, a gente tem que pedir, podemos pedir pureza de coração. Humildade, compreensão e paciência são os atributos que a gente acabou de ver, hein? Que não são do maligno, que não são demoníacas. Porque o resto é demoníaco. Quando a gente tem coisas mundanas. Humildade, paz, compreensão, paciência. O dom de servir. Quais são os dons que a gente pratica? Que a gente pede a Deus de Coríntios? Todos os dons que estão lá elaborados, que estão lá enumerados. Vamos pedir também o primeiro, maior dom, que é o dom de amor. Porque está escrito que posso ter todos os dons, mas sem o amor, eu não tenho nada. Então, quem eu recebo o dom de amor, que não é para mim, é para os outros, né? Para eu ser amoroso com os outros. Não o amor para me amar. Né? Todos os dons são sempre dom que serve para o outro. O dom de amor, que vai ser o dom de serviço. Para que estejamos em 2023 justos, verdadeiros e sinceros. E não covardes. Porque uma coisa é ser justo, verdadeiro, sincero, ter amor, mas não se curvar frente a coisa do mundo, hein? A mentira, é obedecer, entre aspas, a preceitos que não tem nada a ver com o cristão nem com a palavra. Então eu vou só ler para realmente acabar, desculpa. Tinha mais isso em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a 7. Timóteo um pouquinho antes. Tem Hebreus, tem
Não, antes de Tito. Ah, sim, mas... Um pouquinho antes de... Na Bíblia, eu não sei. É 2 Timóteo? Nessa Bíblia é 1416. Agora, na do Elias, que talvez seja no... Pode ajudar o Elias? No primeiro, 2. É. E qual? 2 Timóteo, capítulo 1, primeiro capítulo, versículos 5 a 7. Encontraram? Sim. Lembro-me da sua fé sincera, como era a fé da sua avó, Loide da sua mãe, Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Lembro-me da sua fé sincera. A gente tem que ter uma fé sincera, tal como a gente pode se lembrar de exemplos, né, nas nossas vidas, de pessoas de fé. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhes deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito de que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, que é equilíbrio. Hein? Então, a gente não pode ser covarde na frente das coisas. A gente tem que lembrar da palavra. As pessoas, mas não, essa aqui eu não posso me curvar. Porque, às vezes, aqui ele está falando de cristãos, hein? Por exemplo, de irmãos cristãos que a gente está vendo fazer coisas erradas. Aí a gente pode falar, mas você lembra quando eu orei para você? Eu impus as minhas mãos em cima de você, que a gente orou. Eu gostaria muito que você voltasse a teu primeiro amor. A essa fé pura, ao teu coração puro, que não estava com esses cobiços na cabeça, no coração de dominar, de ter, de possuir. Não. Você tinha o temor de Deus, é o amor. Né? Porque ele fala um espírito que produz temor e covardia. Temor e covardia. Mas sim que nos dá poder, amor e equilíbrio em todas as coisas. Autocontrole e equilíbrio. Então, portanto, jamais portanto, jamais se envergonha de falar a outros sobre nosso Senhor. Senão ele também se envergonhará de mim ou de você. Certo? Então agora a gente aprendeu à luz da Escritura, não à luz do nosso coração, do que a gente queria realmente ter, iludindo as pessoas, como muito acontece. Pode pedir isso, que você vai receber, mas faz um esforço. Um jejum, em dinheiro. Escreva aqui num bilhetinho o que você quer na tua vida. Não. A gente viu que tudo isso está errado. Isso aqui a gente não vai encontrar em lugar nenhum do Novo Testamento. Certo? Então, Senhor, eu te agradeço. O que a gente está te pedindo realmente é mais amor. São os dons que são todos enumerados e descritos em Coríntios, que acho que 12, 13, o dom do amor, o dom que é especialmente o primeiro e grande dom, que é o amor antes de todos os outros, para a gente poder exercitar também todos os outros sem ser tirano, sem ter prepotência, mas servindo. Lembrando-se que todos os dons, Senhor, não são dons que você distribui para a gente, mas que você distribui na gente para os outros.